viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e quando criança tinha medo dos satangos. Nem sei o que é, mentira, sei sim. O cara querendo me pagar uma de novinho. Eu sou novo, pô. Já tá assim faz tempo. Eu sou mais novo aqui. Você é mais novo que o Felipe. Sim, o Felipe tem 45 anos já. Maria. Felipe, você tem 29, não é? Exatamente. Sou mais novo que ele. Sou Carlos Pelerran e eu gostava do Power Rangers, é isso. Porque tinha joguinho, tinha musiquinha. Go, go, Power Rangers. E era bom, hein? Era bom, cara. Você tava falando do Go Go bom. Power Rangers, mas você curtia mesmo, era do Sandy Júnior. Qual que é do Sandy Júnior? Nem sei, ó. Eu não sei, você que sabe. Não, sei que eu veio. Fico ouvindo Vamos Pular em casa e depois fala que sou eu. E, véi, Ó, mas ele sabe a música, eu nem lembrava dessa daí. Então, vamos lá, os ouvintes que julguem. Eu sou o Felipe Vieira e quando criança, o primeiro Tokusatsu que eu assisti tinha um nome chamado Walter. Um personagem chamado Walter. Então, Era alô, o tio que Piseiro. vendia pão na tua rua. Alô, Piseiro, vocês não criaram o Mano Walter. O Mano Walter já existia no Tokusatsu. Eu sou o Thiago Lisa e o que eu lembro da minha infância dos Tokusatsu era que eu já gostava muito de tecnologia, então eu peguei um videocassete emprestado de um amigo e eu alugava a fita do Jaspion pra fazer cópia. Nossa, O primeiro pirateiro. Eu já fazia uma pirataria. Selo Jack Sparrow, né? nessa brincadeira eu gravei muito Velozes e Furiosos nessa mesma história aí. Que fica a dica aí que o filme 10 vai ser dividido em 3 partes. É isso. Quando um monstro tenta invadir a cidade de Tóquio para dominar o Japão e o mundo, surge um ou mais heróis para defender a Terra. Essa é a premissa básica das séries Tokusatsu. Mania que começou na Terra do Sol Nascente e chegou no Brasil para alegrar as tardes e manhãs das crianças com acrobacias mirabolantes, inimigos estranhos, muitos efeitos ou defeitos especiais, alguns dizem, né, maldosamente, e robôs gigantes, claro, que maravilha. Galera, o Mano Walter querido, Que conhecido é esse como... do Mano Walter? Raid, mano. Cara, Das Crônicas de Wesley, esse aí. eu gosto muito do Jasper, né, cara? É o que me pegou mais. Eu até comentei num episódio sobre que eu vi pelos discos do meu tio, depois que eu fui conhecer, depois que eu fui descobrir como é que era o Tokusatsu em si. Só que o primeiro que eu assisti foi praticamente que nem o Lisa, né? Meu vô, pra vocês aí, geração Z, né? Vocês não sabem o que é locadora, velho. Você Pode fazia um crer. cadastrinho, levava o comprovante de renda, dizia onde é que você morava pra você não furtar as fitas, né? É verdade. Aí você ia lá, final de semana, com o dinheirinho do contado dos trocadinhos do pão da padaria, que você juntou na semana inteira, e eu na sexta-feira alugava vários filmes pra durar o final de semana inteiro. Aí nessa brincadeira, meu vô, velho, gostava de muito filme de ação, né? E minha mãe também, praticamente por eles que eu comecei a ver mais coisas de ação quando moleque. Lá, ele alugava alguns que tinham um Xing Ling, né? E quando eu comecei a pesquisar os nomes, saber o que era cada aba, cada categoria lá e tal, eu achei um chamado Inspector, cara. Então, um dos personagens do Inspector, que era um dos robôs, amigo do personagem principal, era Walter, velho. Na tradução era Walter o nome do boneco. Só pode ser na tradução, E mesmo. aí, Deixa de um Não, chinês justamente. chamar alguém de Walter. mano, o cara, Muito bom. um era amarelo, que tinha um pneu na barriga, chamava, no peito, na verdade, que era Biker. E o outro era Higer, só que dublaram e botaram Walter. E o Walter Gucci. andava na água e você chama de Walter. Exatamente. Não, um voava e o outro era um pneu de uma moto no peito, que ele saía rodando com o peito no chão, tá ligado? Muito bom, né, Mano, cara? muito Como bom, não cara. gostar de uma coisa como dessas, não- velho? Como não gostar? ruim desse. Como não? Não, cara, Como se não, era divertir? fenomenal pra época, mano. Muito bom. Não, E uma maravilhoso. pequena observação, experimentava devolver a fita sem rebobinar pra ver. esses caras É verdade. Os caras... Nossa, que Você tristeza. ficava marcado na fichinha lá, velho. É verdade. Esse negócio de uma estrela do Uber não vem de hoje. Não é de hoje. ó, Na de locadora já locadora, tinha, não. já. Exatamente. Isso é louco. Locadora é coisa de velho. Na minha infância existia, mas eu peguei locadora de games ainda, bem pouco, assim. Agora de fita já... Blockbuster tava morrendo já quando eu tava Que crescendo. mentiroso! Você Claro que nasceu é em mentiroso, 96, mentiroso. cara. Você acha que em 2002 eu tava alugando fita com 6 anos? 2002, você É. alugava DVD, que eu tô ligado. Então, não vou alugar fita, mas aí locadora Ah, já e morreu. locadora- Que morreu onde? DVD Morreu pra quê? onde? Se o Não, não, não. pirateiro fazia com fita cassete, acho que com DVD eu alugava,
Se com R$5 eu comprava 55 DVD. Cara, eu esperava Lá na a 25. madrugada dos filmes da Globo, do SBT, botava a fita pra gravar, pra me assistir os reprises depois. Cara, eu decorei Velozes e Furiosos 1, mano. Todas as frases do Brian O'Connor eu decorei. Pô. Na época eu copiava a fita, nem tinha. Acho que nem o cara do Velozes e Furiosos tinha nascido ainda. Ei, e tinha uma manhãzinha, Vin Diesel tinha uma era travinha criança. lá. Tinha uma Tinha uma travinha que quando Tinha uma você travinha. quebrava, não gravava mais, né? É verdade. Eu botava um adesivozinho pra regravar por cima, pra gravar O cara era o rei do gato, o rei da gambiarra. Cara, muito bom, velho. Muito bom. O primeiro que eu devo ter visto, assim, consciente foi Power Ranger. Né, Aham. que já é aí derivados. Não, mas é Tokusatsu. Consciente. É considerado Tokusatsu. Agora, qual Power Ranger você também... A Alameda dos Anjos tá na cabeça aí, deve ter passado por ali. Nossa. Famosa Alameda dos Anjos. E dos mais antigos, eu tava até falando pro André, não sei por que raios d'água passava Ultraman em algum lugar ainda. Não sei se é na Record, entre o Príncipe do Egito e Vegetais, passava Ultraman lá e a galera conhecia. Então eu vi um pouco de Ultraman, sempre achei tosco, mas era engraçado. É tão ruim que é bom de ver. Isso É tão muito legal. A atuação é ruim, velho. efeito é ruim, robô é ruim, mas você assiste lá 20 minutinhos sem perder a amizade, tranquilamente. E aqueles primeiros Power Rangers que você até tinha falado, tem uma várzea, né? Os caras tá andando na cidade, do nada tá na Grécia e pula, tá no espaço. E sempre terminando numa pedreira. Ninguém entende nada, mas na época fazia sentido. E aí E tem os toma... pipocos, mortal. É, não, toma tiro, sai faísca, toma soco, também sai faísca, tudo sai faísca. Explosões atrás, né? Muito bom. Dá um tiro, explode tudo, né? O cara dá um tiro no negócio, explode. Tipo, 15 Às vezes não quilômetros precisa do depois. tiro, o cara cruza o braço, faz a pose, aí papoca tudo atrás. A virada do Cara, Mega... Mas essa bom virada do demais. Megazord é padrão até essa é hoje, tá? Padrão. Bom, a gente vai falar ainda sobre alguns padrões, mas eu quero saber, hoje nós estamos com o nosso técnico, normalmente aqui nos grava, mas hoje está sendo gravado, e posiciona melhor esse seu microfone aí, ô Thiago depois Isa, reclama. porque Tá eu bom, já o ouvi cara fez aqui voltada. do fone que tem coisa sua que o Pedro vai reclamar. Gravar com amador é fogo, mano. Tá na boca. O humilhado foi exaltado. viu? Seus 15 minutos de fama. Não deu nem 15 minutos, deu um segundo que ele falou bem, já veja e escrachou. Mas Pronto. você, pelo menos, é um técnico mais moderno. A gente consegue marcar você no Instagram. Pedro, verdade. que edita É isso aqui, verdade. tem que escrever lá. É Pedro verdade. Campos. O cara não tem Instagram, WhatsApp, Tem nada. Telegram. Não, cara mas se isso aí esconde. é por causa da legislação, porque só pode depois dos 18. O Pedro tem que 16 anos. É, trabalho infantil, porque tem 14 e vem de gravata pra falar que é. Exatamente, pra falar que é mais velho. O Luiz tem 14, o Pedro tem 16. Nossa, A rádio tá contratando. Você aí quer ser emancipado? E falando que precisava de menor aprendiz. Já tem 2 aí. aí tem uma galera que chama de menor infeliz. velho. É o menor efetivado ainda aqui. Como é que você conheceu séries japonesas de super-heróis, os Tokusatsu? Então, eu conheci o Tokusatsu no... A boca eu vou falar japonês. É que eu já fico pensando no tonkatsu, que daí é comida. Mas foi o Jaspion mesmo. O Jaspion foi o início do Tokusatsu e depois veio... Aí depois popularizou no Power Ranger, né? Que daí Aí estourou. passava em todo lugar. Gigante Guerreiro Dylion. Esse cara aí mesmo. Esse é brabo Não, também. mas como é que é essa história aí de você piratear? Como é que você fazia? É, então, esse porque negócio? aí eu alugava a fita numa locadora que tinha lá perto de casa, né? Mas também como... É bem a história, né? Tipo, você juntava tanto as moedinhas pra conseguir alugar uma fita no final de semana. Brasileiro Então eu falava fazendo assim, brasileirismo. só vou assistir nesse fim de semana? Não, eu queria assistir no outro dia, porque às vezes não dá tempo e tal, não sei o quê, então. Aí eu pegava o videocassete, tinha 2 pessoas que tinham videocassete na rua, era eu e o meu vizinho de baixo, assim, que a gente andava junto. Aí eu pegava o videocassete Empreendedores, dele, né? ligava em casa, aí já fazia a crossover, fusão ali, o crossover. Roteava o videocassete. Já roteava o videocassete, já fazia a cópia, pegava as fitas lá, pegava as fitas da cantata, né, mano? As fitas da cantata de 1900 e Ninguém bolinha vai ver lá. essa porcaria, É, não. ninguém punha o durex lá no buraquinho e Acabou. já era. Esqueça. Aí, ao invés de economizar, comia mais um pão na semana. Alegria. Chegava minha mãe, cadê a fita da cantata de Natal de 1900? Não sei, virou Olha lá o Jasper. Jasperzão. Sumiu a fita do casamento, sumiu. Fita do meu casamento. Ah, Aí vai lá, tá passando Jasper no casamento.
Ele foi convidado? Esse é o meu aniversário, mas 5 anos eu não lembrava que o tema era robô, não. Tema Jaspion. Cara, é bom demais, cara. Então, quando a gente era moleque, né? Eu e o Thiago temos mais ou menos a mesma idade. Foi a época. Na verdade, Tokusatsu começou, a gente vai falar até mais isso, começou a passar bem antes. Mas quando a gente era moleque, a Rede Manchete tava tentando bater a Globo. E nada. É a afinada Manchete, que Deus a tenha. E aí eles começaram a trazer esses desenhos japoneses, né? Essas séries Mais japonesas. estratégia pra bater a Globo, né? Pois Trazer. é. Mas funcionou, meu amigo. Conseguiram uma audiência danada. E aí, eu lembro que... Eu não lembro se o primeiro que eu assisti foi o Jaspion ou se foram os Changeman ou Flashman. Eu lembro que eu comecei... Mas tinha um que eu gostava muito, 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 que passava no SBT, que era o Spectraman. Meu O Deus. Spectraman, ele era meio bege, assim, dourado, assim, mas era muito legal. E foi dos poucos que eu lembro de ter assistido o final. Mas era muito interessante ver, porque, assim, começava a assistir, né? E vinha, no caso do Jaspion, vinha aquele gigante, o Daileon, vencer os Satangos. E toda vez que aparecia o Essa Satangos, música é muito boa. cara, eu ficava apavorado. Eu falava, meu Deus, esse monstro tem que morrer. E aí, vibrava quando o Daileon ou o Jaspion conseguia vencer esses inimigos aí, conseguia derrotar todo mundo. E era muita emoção, muita alegria na minha tenra infância, ver ali, aí depois a gente ia com os amiguinhos brincar de dar golpe, né? Claro, obviamente. Ao som de o cara tossiu, né? Nessa brincadeira eu tenho uma cicatriz aqui até hoje, brincando de Power Ranger. Fui dar mortal na cadeira, eu e meu primo, com o braço de madeira, taquei a testa na cadeira, no braço da cadeira de madeira, abri. Os cara culpa... Minha tia-avó fez um ponto falso aqui, até hoje, parecendo Harry Potter. Os caras culpam a calvície com a brincadeira. Falta cabelo sério? aí, O ponto tá não. lá ainda. Não é no cabelo, pô, é aqui na testa mesmo, abriu, pô. Até hoje eu sou um meme na bate família por causa disso. continência no meio da cabeça hoje. Testa infinito. Triste. Sengoku Driver! Bom, vamos falar aí, tentar, né? Porque Tokusatsu é um gênero com mais de... O pessoal andou contabilizando aí, tem mais de 500 Tokusatsu. Cara, é amarrado. muito, velho. Tem Depois você fala mal do meu tem One muita coisa. É porque assim, ele virou, diferente de One Piece, que é uma série só com mais de 1.500 Que é episódios. mais fácil concentrar uma história, né? É uma novela, né? Tá pior que Malhação. Já aqui mesmo. O Manchete Tokusatsu, morreu. One Piece. Fica aí, ó. O Tokusatsu, ele é um gênero. E o significado de Tokusatsu é filme de efeitos especiais. É uma palavra japonesa É que por isso que não tem significa história. mais ou menos filme de efeitos especiais. Exatamente. Qual que é o principal do Tokusatsu? Como diria o Felipe, é a peia. O principal do Tokusatsu é a luta, são os efeitos especiais, os raios saindo lá. É a tal. dança, né? É o robô gigante. É a maquete, né? É, porque Não, um robô gigante, não, capoeira ainda é luta. Agora, o que eles fazem ali... Ali é muito bom. E aí, você tem os primeiros Tokusatsu, depois a gente fala da história do Tokusatsu, mas eu queria, junto com vocês aqui, pra gente, por exemplo, quando eu ia assistir TV, tinha alguns elementos comuns que eu via, tanto no Jaspion, no Spilvan, porque depois foram aparecendo os outros, né? O Spilvaman, os próprios, o Inspector, Cybercops, todos esses, o Spectraman, o Ultraman, Changeman, Flashman, todos esses daí, a gente via alguns elementos comuns. Quais elementos comuns que você consegue enxergar pra você dizer, isso daí é Tokusatsu, isso daí é mais ou menos o mesmo gênero, isso é parecido com Jasper, é parecido com Changeman aí, com Power Rangers. Quais os elementos, aliás, por que vocês falam, Power Rangers... Acho que é Tokusatsu, apesar de ter sido produzido nos Estados Unidos. O que vocês acham que a gente poderia colocar como conceito geral pra definir esse gênero? Aquele pulo, aquele mortal que o Jaspion dá lá, que ele dá um mortal e não acerta a espada em lugar nenhum, né, velho? Não acerta, não mata e não morre. Ter um pulinho, né? Tem que ter o segundo pulo no Aquele lá ar, que é só sempre a física duvida, mas eles dão. Porque ele pula, A daí ele câmera é volta sempre no pulando chão, né? e dando mortal, né? A câmera é lá- sempre no chão, pegando assim o ângulo, né? É. Você aí é nunca padrão. pode derrotar o inimigo de primeira também, tem que esperar ele usar o Tem que poder. ter uma escalada. Tem que ter uma escalada de poder.
Ou seja, ele virar gigante. Quer sempre virar gigante. Todo mundo fica gigante. Se bem que nem, por exemplo, Não, o nem Kamen todos. Rider também foi conhecido na minha época o Black Kamen Rider. Vai Kamen Rider. Kamen Rider não virava gigante, cara. Então, transgressor, né? Transgressor. Não, é Por isso porque os primeiros não tinham, velho. Aí, com o passar do tempo, eles foram evoluindo, né? As histórias, se é que a gente pode dizer de histórias, e foram acrescentando algumas coisas, até hoje ser caricato o Power Rangers, porque foi o que furou a bolha, né? Aham. Aí tem até rixa da galera que diz que é ou que não é Tokusatsu, que é Super Sentai, não sei o quê. É, Mas eu ainda encaixo o Super Tokusatsu. Sentai como uma derivação do Tokusatsu. Não, Super Porque- Sentai é uma derivação do Tokusatsu. O Tokusatsu Sim. engloba tudo. Armadura Né? tosca. Armadura. Armadura é tosca. Não fala que é tosca, você já tá fazendo julgamento moral. Mas Os é fãs de tosco. Tokusatsu vão ficar bravos com você. Não, eles concordam. Cancelado. O pior é que eu acho que concordo. O robô que tem que juntar a parte de todo mundo quando tem grupo, né? Nunca alguém é um robô sozinho, assim. Ou ele é um robô sozinho, mas é um robô não, nerfado. Depende. É normal, assim, vamos dizer que tem elementos, de ficção científica, ou seja, tecnologia, né? É. A armadura tem que ser tecnológica, mas misturado com fantasia. Tem um pouco de magia, misturado sim. com um pouco de misticismo aí. Mas normalmente tem os caras apelam, não, isso aqui é a tecnologia da galáxia quântica, tal, não sei o quê. Tem que Então, ter o cinto de utilidade lá, tem que ter um equipamento. Ah, é, o o cinto tem que ter. equipamento uma espada, tem que um ter. 38, algum negócio ali. A pra- transformação, né? Tem que ter Alguma coisa pra transformação. transformar. Então, quer dizer, é um ser humano ou um robô, às vezes, mas Isso, que um ganha robô. uma armadura. Ele faz tem uma transformação ali que rola. Tem que ter um monstro. Monstro. Tem que ter um mal, né? Que às vezes é um mal, um espírito maligno ou uma persona, né? Também, já é personificado. Sempre tem Às vezes também é tipo meio ambiente, alguma coisa assim, pra lutar contra o meio ambiente, e não necessariamente um mal, né? Uma pessoa má, digamos assim. Como assim, meio ambiente? O Tokusatsu do Greenpeace. que você vê. Um Spectre e alguns outros parelhos, tipo, o cara luta contra devastação. Porque assim, A na poluição. época, problema de poluição, o cara vai derrubar, fazer uma erosão ali pra usar uma mina, algo nesse sentido. Entendeu? Efeito estufa. É né? que o Uma Inspector lição de moral. ele já saía um pouco do padrão, né? Que normalmente você tinha um império do mal ou uma Sim. invasão, algum inimigo assim muito bem estabelecido, Sim, muito bem caracterizado. claro, que tá tentando dominar ou destruir, que tá tentando fazer alguma coisa, e é esse inimigo que faz surgir os monstros. Sim. E aí é mais ou menos no esquema, o pessoal chamava de Monstro da Semana, né? Uma série que naquele episódio. sempre. Aliás, o que é legal o que eu acho, o aspecto mais legal de Tokusatsu, pelo menos dos mais antigos, é que a história era fechadinha. Então você podia ter perdido o Muita anterior. aspas nessa história. E pá, você via lá ele enfrentando, ele começava a enfrentar o bicho e terminava matando o terminava bicho ali aí. mesmo. Então era, você podia era ver o diversão primeiro. garantida, 20 minutinhos. Podia ver o primeiro ou 10º episódio, era igual Era também. muito parecido, exatamente. E Power Rangers ainda pior, Pior. inclusive. Tem vida útil baixa, isso é um Tokusatsu, não dura muito, é uma temporada, já troca. Fala, não, já foi, esse elenco aí já venceu. Isso é interessante. Os Tokusatsu, normalmente, eles não ficam assim muita temporada com a mesma formação. Normalmente é uma temporada só, é raro o Tokusatsu que tem uma continuidade linear, né, direta. Normalmente são... a cada temporada você tem uma formação diferente, apesar de ainda que faça parte da mesma franquia. É difícil achar um Tommy que quer afundar a carreira. E sempre tem Falecido, uma... né, velho? Falecido. E sempre tem uma menina mais atrapalhada que ele tem que sempre salvar lá, né? Sempre tem uma personagem Se é que feminina não vai ser atrapalhada. Tem um japa inteligente e um japa bobo, que é os dois É. extremos do japa. Tem um muito esperto, tem um que... É, E tem bem um bobão. pseudo-romance ali também, né? Como Tem. o Lisa É. falou. Na menina tem que ter um romancezinho. E os efeitos bem chinfrim. Tem que fazer. É, aquela do Jasper lá que tava sempre no lugar errado, na hora errada, né? Sempre... Os Exato. efeitos Tem que especiais. ter um mascote, mano. Tem que ter um mascote. Às vezes Tem que ter um mascote. mascote, verdade. Tem que ter um Eu já mascote. falei da Mia. O Pose de batalha pra... pose de história. batalha. Não, isso daí é fundamental. A melhor parte do desenho é depois que ele ganha. E explosão sincronizada. Tudo muito bem calculado na luta, porque ele faz a cara de Bom mal demais. a tempo de Bom explodir. demais. Então, lutas, né? Tem que ter... A arte marcial tá ali, né, cara? Porque os caras podem ter equipamento que for. Pode ter arma, pode ter a espada. O que eu gostava da espada do Jasper... Tá mais pra um bolero do que pra uma arte marcial. Aquilo ali. O que eu gostava
a espada do Jaspion virava um sabre de luz, cara. Eu falava, Sim, rapaz... Vocês endeusaram Star Wars aí. Exatamente. Que é Jaspion. Aí ele meu passava amigo. assim, a pessoa pulverizava. Puf. É muito bom. Mas eles se inspiraram, tanto que o Satan Ghost é derivado do Darth Vader, mano. O Eles se Satan inspiraram. Ghost é a cópia do Darth Vader, cara. É Acho que muito acabou. interessante. É. E aí você tem Os dois. Bom, os monstros, equipamentos, e na história, assim, a gente falou, né? Você tem a luta do bem contra o mal. Sempre tem um mal bem estabelecido. Normalmente. Se bem que mais recentemente houve mudanças nisso daí, tem algumas histórias. Os tokusatsu mais recentes, eles brincam, eles trabalham de maneira um pouco diferente, mas Era o normalmente desenho da tem família brasileira, né? Podia falar que assim, padrão, né? Cara, Tudo padrãozinho. minha mãe- Você tem o bem e o mal, você tem conceito de família, tudo bem estabelecido, tudo em paz ali, pra educar seus Minha filhos. minha mãe até hoje, velho, se você perguntar o que, é que ela lembra de quando ela assistiu quando pequena, ela vai falar Herculoid, National Kid. Ela fala assim, National Kid. National Kid. Herculoide, meu Deus. São desenhos que eu nunca vi, mas eu acho que o National Kid, se não me engano, é um tokusatsu. É Tokusatsu. É o National Tokusatsu, Kid. Mas eu nunca vi, Esse aí eu nunca vi. Esse é o que parece que o cara tá parado o episódio inteiro e só a câmera se mexe. Mas o que a gente vê no Tokusatsu, em termos de conceito, assim, que de repente possa falar, puxa vida, isso daqui é uma coisa legal, isso daqui é uma coisa interessante. É lógico que normalmente era bem aquela história do entretenimento, né, bem básico, assim, quero ver uma lutinha. Aí pronto, tinha lá, né, o seu negócio lá. Mas vocês, principalmente você, Thiago, todo mundo, vocês lembram de alguma coisa, assim, que falava, puxa, isso daqui é interessante, isso aqui é legal. Em que aspecto, assim? Se você trazer de conceito, você tem muito perseverança, querendo ou não, do bem sempre vai vencer o mal, se você acreditar que aquele é realmente o caminho correto. Como eu vi muito Power Rangers, né, então tem muito conceito também de coletividade. Sim, Porque eles precisavam sim. juntos provavelmente já é derrotar. outra linha. Quando você tá Sim. sozinho querendo pagar do chefão, você vai se lascar uma hora. Então eles sempre tinham que precisar um do outro. Então esse conceito de que juntos a gente consegue enfrentar qualquer mal também é muito interessante. Power Rangers trabalha muito isso, né? Nossa, Inclusive, total, né? vários episódios, como que eles destroem os Power Rangers? Fazendo com que um lute contra o outro. Ou, né, é muito comum nos Power Rangers aliás, é comum demais nos Power Fofoca Rangers. do corredor, intriga do corredor. Exatamente, o inimigo plantar alguma intriga ou enfeitiçar algum dos Power Rangers pra que lute contra o outro, porque juntos eles sempre vão vencer. Agora, separando eles, vai dar um jeito, né? Isso nos outros, o Super Sentai, que Power Rangers, na verdade, é um Super Sentai ocidental, mas é interessante, eu acho que também essa questão de a gente tá lutando contra o mal, a gente tá defendendo o bem, a gente tá defendendo... Eu tô Objetivo comprando... em comum ali. Exatamente, eu tô comprando uma bandeira aqui, é a bandeira da harmonia aqui no planeta, né? Tentando combater o mal para que as pessoas vivam em paz, vivam felizes. Então não é simplesmente a luta pela luta. Eu tô lutando objetivamente contra alguém que tá tentando trazer o caos, tá tentando trazer problemas pra cá. Então existe um lado que o herói escolhe, muito bem definido. Eu vejo isso nos Tokusatsu como um todo, assim, que parece existir esse viés. Até a questão de, vamos dizer, fotografia da coisa, né? Era sempre... Na parte tensa é um mundo muito sombrio, né? Tudo muito sombrio, tudo muito bagunçado, Sol toda vai aquela embora zona. instantaneamente. Não tem sol, é tudo nublado, tal, não sei o quê. A hora que ele derrota coisa assim, já abre o sol, né? Tipo, o cara mal caiu no chão, já abriu o sol, já Janeiro, mudou, verão, sol, acabou. praia. As trilhas sonoras também são bem expressivas, né? Eu não vou dizer que é marcante, porque talvez você lembre de uma abertura, de algo nesse sentido. Mas na hora de luta tinha uma música tensa, na hora do cara do mal chegando tinha uma música bem mais tensa, assim, um clima pesado. Quando tava num ambiente mais amigável, já era uma musicazinha mais alegre, então você percebia isso muito bem destacado. Eu gosto de pensar que era algo, não sei se genuíno ou puro, assim, não sei se estou falando meio que como um saudosista, mas é como se fosse algo bem simples, mas que exemplifica bem pra quem tá assistindo. É muito simples de se entender, o contexto geral, não precisa de uma história muito grande, muito densa e tal, mas é simples, é genuíno, você consegue ver o bem e o mal, você consegue ver a perseverança do cara, ele tendo uma jornada do herói e tal, então assim, eu acho bem tranquilo, independente da idade, né, eu acho que esse lado genuíno, até pensando
nos episódios de história do Japão que a gente comentou, eram épocas em que o Japão estava tendo uma crescente de tecnologia. Então, alguns dos tokusatsu falam sobre isso, de a época que eles estão saindo da parte feudal para industrial. Tem muito esse avanço de tecnologia, a briga de que é o ser humano com a parte de inteligência artificial. Por exemplo, o Inspector que eu citei trata muito sobre isso, de robôs chegando e eles lutando contra os robôs, a galera quer usar o robô pro lado errado e tal. Então eu acho isso muito genuíno, puro, se é que eu posso dizer assim, e às vezes bobo, né? Às vezes. É que os defeitos especiais eram tão Não ajuda, né? defeituosos que daí eles precisavam forçar em outra parte, forçava na música, na imagem. O André falou também, entra em algo, acho que essa questão da convicção do que é certo, né? Porque, pegando já exemplo de outros Power Rangers, tinha muito intriguinha, né, pra poder ter a luta. E sempre se você acredita que é correto mesmo, você tem certeza de que você tá no caminho certo, você tem que ir lá pra corrigir o outro que não tá no caminho correto, pra vocês juntos derrotarem esse mal. E essa convicção, eu acho que é um paralelo muito bom pra gente nos dias de hoje também. Você precisa ter a convicção de que você tá no caminho correto, de que você tá acreditando em algo que é o certo, você tá lutando para que o bem seja feito, porque senão no meio do caminho as adversidades vão fazer você mudar, vão fazer você rachar. E isso era muito forte ali no Power Ranger, porque assim, como eles acreditavam, não, a gente tem um propósito. Independente de aparecerem intrigas, a gente tá olhando para o local correto, os nossos olhos estão ali no que é o objetivo certo, que no nosso caso, como cristão, é Cristo, então nossos olhos estão nele. Se a gente tá olhando para ele, a gente tem convicção que a gente tá caminhando dia a dia pro local correto. Agora, abrindo um paralelo aqui, você reparou que quando o Carlos fala numa coisa assim um pouco mais séria, mais profunda, ele faz a cara de seminarista dele? A skin, tava reparando, muda falando, pra skin muda a skin seminarista. Boa. Legal. Eu lembro sempre de tem umas frases legais, né? Uma que eu lembro sempre é: seja excelente para o bem e inocente para o mal. Tem até musiquinha do musiquinhas, Ronaldo Bezerra. Exatamente. Um cantor aí. Sim, cara do 16, 19 diz. Aos velhos também. Eu pensei que tinha no Chaves uma música. Né? Ah, tem. Boa. Que bonita a sua roupa também. Também tem. Mas eu acho... Quando assim, a gente pensa sobre o mal, né? O que a gente tem que fazer com o mal? O mal a gente precisa combater. Principalmente o mal que existe dentro da gente. E por isso que é importante a nossa unidade enquanto equipe, enquanto pessoas, né? A gente procurar pessoas que também estão buscando fazer o bem e se unir com essas pessoas que estão buscando fazer o bem para combater o mal, não exatamente as pessoas, mas para combater o mal, para combater a maldade, para combater aquilo de errado que existe e que vai causar destruição. E eu acho isso um negócio legal também, porque no Tokusatsu fica muito claro que o mal vai trazer destruição. O mal não é um caminho que vai dar certo. O mal vai trazer problema. E o cara do mal sabe disso. E o que ele quer é mais tocar fogo no negócio. Que é o caos, que é destruição. Então, o que é legal, interessante no Tokusatsu que a gente percebe é essa necessidade de você se unir. E eu lembro dessa frase, né, que tá lá, como a gente falou na Bíblia, em Romanos 16, 19. Mas uma última frase que eu queria citar também, tá lá também na Bíblia, em 2 Timóteo 3, 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Olha quanta coisa legal que a gente tem aqui. Como você falou, né, Carlos? A gente tem que ter convicção. E o cara que luta, o guerreiro, ele luta porque ele tem convicção de que ele tá do lado certo. Então, quando a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tem que ter convicção de que a gente tá fazendo a coisa certa. E como que a gente tem convicção? Sabendo aquilo que a gente aprendeu, permanecendo e sabendo de quem a gente aprendeu. A gente não pode ter convicção se a gente não sabe que a fonte do nosso aprendizado ou a fonte do lado no qual a gente tá é a certa. Então, quando a gente está ou defendendo uma ideia, ou planejando a nossa vida, ou trabalhando com algum propósito, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está fazendo, de que aquilo que a gente está fazendo é a coisa certa. E aí eu acho que a gente vai ter um caminho legal pela frente, né? Sim, sem querer fazer qualquer apoio a guerras, mas até quando a gente vê, assim, grandes guerras da humanidade, muitas vezes povos menores e mais fracos prevaleceram porque tinham convicção naquilo que estavam fazendo. Exatamente. A gente está vivendo aí uma guerra grande entre Ucrânia e Rússia. A gente vê que tem um povo que está conseguindo manter porque tem uma convicção que, peraí, a minha casa
Enquanto você tem um outro povo que muitas vezes tá lá pensando, o que é que eu tô fazendo aqui? Às vezes tem isso mesmo, né? Apesar de que tem outros do outro lado, sem fazer julgamento de quem tá ao lado certo, porque na guerra, a guerra é horrorosa, a guerra é horrível, guerra é morte, destruição, a gente não quer. Queremos paz, né? Mas, sem fazer julgamento pra gente não entrar no debate político, mas existe um invasor, então é muito mais fácil você convencer. Cara, o que você tá fazendo aqui? Na minha casa, na né? minha casa. Do que convencer o outro cara, não, você tá errado. Não, mas eu tô na minha casa, eu tô no meu território, eu tô defendendo. É por isso que é muito difícil você invadir um território e permanecer lá. Porque o outro vai defender o dele. E você vai estar longe da sua casa, você não tem aquela mesma convicção. Então, isso de você ter convicto que você tá fazendo algo certo, apesar de que, igual a gente falou, a gente tem uma cosmovisão. Se não tiver na coisa certa, você pode estar convicto, mas você vai fazer besteira. Mas a convicção na coisa certa te leva a caminhar a vida inteira pelo melhor caminho. E eu tava assistindo, inclusive, um episódio, uma parte do Jaspion, até por causa do programa, e foi muito interessante que o Jaspion, os principais inimigos, ele vence. Tem um inimigo lá, uma bruxa lá que ele vence, porque a bruxa, ela se distrai na convicção dela. Uma criança faz ela se distrair. E aí ela perde tal, e aí o Jaspion consegue aplicar o golpe pra vencer aquela bruxa. E tem outro momento que a luta final dele contra o Satangos, e uma criança, um bebê, achei isso muito interessante. Um bebê faz com que o Satangos fique mais fraco. A luz do bebê faz com que o Satangos fique mais fraco. Isso, cara, veio umas ideias na minha cabeça. Puxa vida, quer dizer, a renovação da vida, ela é capaz de tornar o lado maligno mais fraco, né? Então, a vida sempre te inspira para o bem, para a proteção, para valorizar a vida, para querer a continuidade da vida. Eu achei esse episódio do Jaspion muito interessante nesse sentido. Cara, e a história do Jaspion, na verdade, eu tiro o chapéu, porque assim, tem muitos traços do cristianismo, né? A gente, praticamente todos aqui da Mansara são cristãos. E vendo a espiral da história, cara, é um menino em que ele foi achado por um mestre, né, digamos assim. Você já vê esse lado entre ter um mestre, um tutor, né, digamos assim, que é o Edin. E ele meio que era de uma raça, era de uma classe que escreveu uma Bíblia Galáctica. Exato. Então tem traços que eu vejo de cristianismo também no Jaspion. Eu não sei se nos outros tem mais, assim, mas esse é bem característico. E essas crianças são meio que prodígios que têm relação com um poder mágico que enfraquece Satangos. Então, querendo ou não, eles vão encontrando essas crianças no meio da caminhada, vão salvando elas, etc e tal. Então, cara, eu consigo ver muitos princípios cristãos até no próprio Jaspion. Não sei se foi intencional, mas eu acho bacana demais, velho. Muito bom. Foi uma das que mais me marcou de Tokusatsu, tirando o Inspector e Jaspion, foram dos que eu mais assisti. E Power Rangers, porque enfim, né? É um hit. E aqui é o momento de lermos, de conversarmos e de convidarmos você a participar desta comunidade que está sendo criada dos viajantes por terras distantes. Carlos Pellerran. Não, vou começar pelo Felipe, que hoje está aqui com a gente. Felipe Vieira. Felipe, como é que as pessoas veem as artes que você faz no Instagram e no Twitter? Lindas artes maravilhosas. Nosso Instagram, Viajando por Terras Distantes. Nosso Twitter, Viajando TD. E nosso lindíssimo e-mail. Está um pouco apagado, não é mesmo? Mande e-mail para nós. viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Que foi? Ele falou todas as vezes. Você quer que eu fale? Eu quero que você fale como é que as pessoas acessam. Não, como é que as pessoas entram em contato com a gente pela nossa comunidade. Arruma primeiro internet. Aqui em São Paulo tem. Não vou fazer propaganda, né? Mas enfim, você pode ir lá no Instagram, manda mensagem pra gente, a rede social que a gente está mais ativo. Nosso menino, garoto dos recados e das artes, vai te responder e te colocar na nossa comunidade. Às vezes algumas pessoas saem porque ele é muito agressivo nos comentários. Não, dá licença, né? Ele ofende os filmes e as pessoas, aí a gente tem fanboy que tá triste. Aí não dá. Falou mal de Flash, viu? Mas enfim, uma pessoa... Achei muito legal na comunidade que a Elza Oliveira falou assim: amo na contramão, mas o VTD é mais longo, dá mais tempo para gostar. Achei que ela tinha falado Let It Go. Não, Let It Go não. Então o Felipe daria um mimo para ela se tivesse. Em relação
ao episódio da Mosca, do Breaking Bad, Rafael Gubolin falou que defenderia até o fim. Enfim, a Guerra Infinita das franquias, o que o pessoal comentou lá no nosso Instagramers, grande producers. E aí? Sei que Felipe. tem que jogar lá em um editor aí, pesquisa, joga o cupom da RTM e ganha desconto. É Nosso boa. poderoso chefinho. Dá pra aprender muito analisando os grandes players. É verdade. Então comenta lá, você que está acompanhando aqui com a gente, né? Comenta e peça pro Felipe publicar mais lá pra gente, por favor, né? Pra ajudar nós, Felipe. Publica lá. Com certeza. Compra na Lion Editora, Não se fala que preocupe. veio por nós, pra gente ganhar É verdade. uma moral lá. Pra Cupomzinho, ajudar. cupomzinho. Cupomzinho. Que Quem vai assistiu o ser, episódio já tá ciente do cupom. vai ser muito bom. E vamos continuar falando sobre Tokusatsu. Tokusatsu. As séries Tokusatsu que a gente definiu aí um pouquinho, mais ou menos o que é, mas basicamente são a série japonesa de super-heróis ou de efeitos especiais, originalmente feitas para a televisão. A gente tem o primeiro herói, considerado herói assim do Japão, cara, o Fantomas, esqueci Tamagotchi. exatamente. Não, era Phantom alguma coisa. Ele foi o de 1931, cara, deixa eu pegar aqui. Ele é Fantomas, o Guerreiro da Justiça, de 1931, antes até do surgimento do Superman, mas ele foi pros quadrinhos, né, pro ilustração, chegou a ter desenho. Agora, o pessoal considera que depois dele, você teve, a partir da década de 50, aquilo que realmente define o gênero Tokusatsu, e que começou com os kaijus, que são os monstros. E o primeiro deles, ou bem conhecido, é o Godzilla, que ele vem com Na verdade, o Godzilla é começo da década de 50, ou final da década de 40. O Godzilla, ele surge e começa aí um gênero em que você tem o predomínio dos efeitos especiais. Então você precisa... Imagina, cara, década de 40, os caras fazendo um robô invadindo a cidade, cara. Eu sei que a gente zoa e tal, mas, meu, os caras tiveram que ter perseverança pra fazer aquele bagulho, cara. Porque você tem Década que de construir... 40, irmão. Cara, você tem que construir a cidade, você tem que fazer o robô, e depois você tem que unir aquilo na gravação da câmera real. A gente não tá nem falando do cinema, que você tem filme, é na TV mesmo, com a fita magnética, o negócio... Cara, os caras são... Deve ter dado um trampo lá. Deve ter dado um trampo enorme. Então eles fizeram aquilo lá. E aí você tem o predomínio Você tem muito kaiju que vem depois do Godzilla, vários, né? Sempre invadindo Tóquio normalmente, né? Vem invadindo Tóquio. E aí os kaijus, eles se tornam muito conhecidos e muito famosos, mas aí o pessoal começa a trazer os super-heróis. E você tem dois que se destacam na década de 50. Vem o Super Gigante, que era um herói que crescia. Então mas ele ainda não era mascarado. Depois dele aí vem um guerreiro mascarado que ficou mais conhecido. Esse guerreiro mascarado é o Gekokamen, que seria algo traduzido como Máscara de Luz da Lua. Ele é um guerreiro, tem um guerreiro lunar, assim, ele tem lá, e ele é um motoqueiro. E ele vai enfrentando os inimigos, né, enfrenta monstros, tal, ele faz... assim, foi o que o pessoal considera que inaugurou realmente o gênero Tokusatsu. Aí depois dele você tem a estreia do Ultraman, do Spectraman, tem outros heróis, eu tô falando daqueles que ficaram mais conhecidos no Brasil, e eles inauguram uma era, um grande auge da década de 70, que aí começa a vir um monte de Tokusatsu. O Ultraman é uma franquia, o Spectraman ficou como uma série isolada, e o Ultraman deu início a uma franquia, que é a franquia Ultra, ou a série Ultra, que daí você tem Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Giga, e vai... Tem Ultraman até hoje. Isso é o limite. Ultra Farma. Junto, mais ou menos ali, você tem um super-herói, também mascarado, chamado de Kamen Rider. E qual que é o diferencial desse em relação aos outros? Não em relação ao O nome. O nome. O resto era tudo igual. Essa era igual. Ele, assim como o primeiro lá, o Gekokamen, ele é motoqueiro, mas ele tem cara de inseto, cara. Ó, Homem-Formiga aí. É, mais ou menos por aí. E 1971 é depois do Homem-Formiga. O Homem-Formiga chegou antes. Mas aí ele tem cara de inseto
E aí ele inaugura, ele tem o primeiro, né? Faz 2 temporadas e aí eles vão também, como o Ultra, cada temporada é um herói diferente, mas mantendo mais ou menos o mesmo estilo. Então é a franquia Kamen Rider. Então a gente já tem 2 franquias aqui que surgem, a franquia Ultra, das séries Ultra, e a franquia Kamen Rider. Mais pra frente ficou muito conhecido aqui no Brasil, o Kamen Rider Black, o Black Kamen Rider, que foi o que eu conheci, que é muito bom. Aí, em 1975, começa uma outra franquia que é muito famosa também, que tá aí até hoje, que são os Super Sentai. Vem o Himitsu Sentai Goranger. É bem famosíssimo, Que né? Que virou. Não, Que você virou. saber que é famoso. Super Sentai é onde estão os Changeman e Flashman, que ficaram conhecidos aqui no Brasil, década de 80. E o Super Sentai, senhor Carlos Pelerran, não só inspirou. Os Sim. Power Rangers, eles são a ocidentalização, a cópia descarada do Super Sentai. Descaradíssima. Descaradíssima. Então qual que é o lance Mas do qual Super? tá aí até hoje, né? Os dois, Super Sentai Os tá aí Power até Rangers hoje. Tá? tem a mão do É capitalismo, porque né, o Power parceiro? Ranger chegou Nossa. pra gente, pô. Não, o Power E Rangers veio tá... também meio... tipo, começou na época de boneco também, que era uma moda pro lado de cá. Essa aí Mas não lá tinha. até hoje é mais forte o deles e não o nosso. Ah, aqui, eles nem sabem o que é Power Rangers, cara. Eles olham Não, o Power isso que eu Rangers e tô falam, isso é falando. cópia. Aqui é só por causa da TV Globinho. E é cópia Exatamente. mesmo. Até hoje, os O caras, mundo eles conhece copiam Power o designer. Rangers. Um abraço. O Brasil conhece Power O Rangers, mas os mundo. Estados Unidos. Saiu o filme do quê, por favor? Série. Tá saindo aí do... Cara, ó, vai pro Japão. Então, o mundo, eu tô falando no Japão, mano. No Japão... Mas, ó, aí você tem lá o Super Sentai, que é uma franquia. Pô, vamos só definir. O Ultraman, a franquia do Ultraman, o cara normalmente, ele vem dessa série Ultra, né? Ele mistura até, normalmente, um herói mais tecnológico e ele tem a roupa dele é um cinza com vermelho, normalmente, né? Tem Baita combinação de cores. Excelente. Esquadrão da Moda mandou um abraço. Depois do Ultraman, o Kamen Rider, a característica principal dele, ele sempre tem moto e ele é a máscara, né? O Kamen. E ele tem o Kamen Rider, né? Porque é um motoqueiro mascarado, mas ele normalmente é inspirado num inseto. Se bem que mais recentemente isso mudou. Mas a moto é uma característica fundamental e tem aquele olhão assim, mais ou menos insetoide, aquela armadura daquele jeito lá. E o Super Sentai é um grupo. E o principal é sempre vermelho. Normalmente não. No caso do Super Sentai, sempre o vermelho é o principal. E tem o grupo, as cores ali, o Às resto vezes muda. o pessoal preferiu o verde, tem os caras Eu preferiam o prefiro sempre o branco. verde ou o branco. Ó, tem que tá vendo esse vermelho aí. Tudo bem, mas daqui a pouco a gente fala dos Power Rangers. O Power Ranger não tinha um preto também? Tinha, Então. mas não Fala louco. perto do tem uns que não. microfone, ô técnico. Desculpa. Voz do além, Valeu, você valeu. disse qual cor? Preto. Então, aí. Agora ficou Não muito tinha bom uma- esse corte, manda aí. Não tinha. Não, isso não precisa nem fazer corte. Tá ruim mesmo. Tinha o preto, né? O Power No Ranger preto tinha. Não, aí o Changeman, deixa eu lembrar, o Changeman era o vermelho, aí você tinha, no Changeman eu não lembro se tinha preto, mas tinha amarelo, que... o Changeman era a rosa e a branca, eu lembro disso daí. Sim, de mulher. De mulher era rosa e branca, agora eu acho que não tinha o verde, eu acho que era o preto e o azul, é isso. E o Changeman azul. era o azul, era vermelho, preto, azul, branca com rosa e rosa predominando rosa com branco. No Power Rangers, as femininas eram o amarelo e o rosa. No Power Rangers até hoje, feminino, No amarelo e original, rosa, mas no Super Sentai o amarelo normalmente é homem. E tem um Super Sentai que o rosa é um homem e a amarela é mulher. Então é interessante isso daí. Quebrando o paradigma. Mudando. Mas o vermelho sempre é o líder. Isso daí é básico na franquia Super Sentai. E normalmente aquela armadura tecnológica, né? E aí varia. E o Super Sentai também tem outra característica importante, diferente do Kamen Rider. Kamen Rider não começou com um robô gigante. Mais pra frente, Kamen Rider também teve os seus robôs e tal. Sim. Mas o Super Sentai, eu não lembro se o primeiro teve robô, mas eu acho que do final da década de 70 pra frente, todos tiveram robôs. Todos tinham
tinha o seu robô lá, o seu Zord, né, que a gente O fala, povo né? pedia, né? Exatamente. Aí tinha um robô gigante, e aí, que esse é o clássico, tal, o monstro é derrotado, volta como gigante, tal, não sei o quê. Que as cenas de guerra, de luta dos gigantes eram muito parecidas, acho que pra dizer a verdade, tinha muita cena que eu acho que eles pegavam a mesma cena das lutas pra colocar o tipo... A do Godzilla? Do Godzilla, tipo, era igual, né? Você vê a cena assim, parece que só tiraram o Godzilla e colocaram Um Zord um lá. Megazord lá e pá. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Grandes orçamentos. Não era pra cinema, era pra TV. E era TV de tubo, preto e branco. Cada episódio, cada Era bem essa que temporada, esqueceram, viu, mano? cada temporada eram 50 episódios. Mano, não, tá a gente morre aqui pra fazer 20 por ano no Viajando em maluco, áudio. tá maluco. O cara vai fazer em vídeo, com efeitos especiais, 50 pro ano. Ruim Cara, ainda, né? Com um computador que era do tamanho da Transmundial, né? O prédio da Transmundial todo era um HD. Era um Nem HD. computador, os caras faziam, cara, os caras eram realmente assim... Na cola tenaz. Você tá maluco ter que gravar 50 episódios disso aí? Nossa. Aí, é lógico que o roteiro, né, ficava desejado, muita coisa ficava desejada. Não dava né? tempo. Não tinha de fazer até o roteiro. episódio 1 e o último. É os únicos dois que tinha roteiro. Como É. começa e como termina. O resto vai gravando aí. Vai gravando. E aí, outra série Tokusatsu importante pra gente falar, a partir de 1980 começa uma outra franquia, que essa inclusive já encerrou, não Tudo existe isso a gente mais. ainda tá em 80. Nem nasci, os caras já faliram. Que a gente 30 foi lá franquia. pra... Não, mas o Kamen Rider tá até hoje, Super Sentai tá até hoje, Ultraman, a série Ultra tá até hoje, outras que surgiram, como o Spectraman, que é a mais conhecida, mas tem muitas outras. Eu não lembro se o Inspector faz parte da que eu vou falar agora. E ele teve a Faz sim, ousadia. faz sim. Faz... No começo do Faz. programa, ele teve a ousadia de dizer que a história é bem amarrada e concisa. Tá até hoje, os caras estão lançando. Não terminou. E a partir de 1980 vem a franquia Metal Hero, Eita, que Deus. são os heróis de metal. Gostosinha. E esse daí é o herói mais tecnológico, digamos assim. Porque a armadura do primeiro, principalmente dos primeiros Super Sentai e tal, até do Black Kamen Rider, você percebe que é algo assim com um pouco mais de pano. Costurado tal, na garagem. É. A do Metal Hero, meu amigo, é robótico mesmo o negócio. É Mega metal. Man. Você percebe que é um negócio exatamente nessa direção. Então você tem o primeiro Metal Hero, que eu não lembro o nome, aí você vai Charivan, Jaspion, Spillman, Metalder, você tem outros ali. Pra galera mais nova aí, pra vocês se situarem, pra não sacar só um episódio de coroa, né? Tem o famoso Rio Kendo, que passou na Rede TV Nossa, recentemente. agora a Deve tá galera uns- mais nova uns olhou e 7 falou, anos. nossa, tô Uns representado. 7 aninhos aí, viu? Ainda Duas bem coisas que que eu não você assisti. trouxe essa grande Vocês foram franquia lembrados, moderna. vocês foram Duas lembrados. coisas que eu não assisti, né? Essa franquia e a Rede TV. É, o cara. Ele quer impactar a nova geração com uma franquia que ninguém conhece na Rede TV. Rapaz, Tem tudo pra dar certo. Olha, Ah. aqui foi febre, viu, meu patrão? Aí no seu É quarteirão, né? Eu nem assisti toda. Eu nem assisti toda. Foi tão febre, nem ele viu. Eu gosto. Ó, mas então, continuando a falar aqui, a gente falando sobre a franquia Metal Hero, teve o... Tem outros, vários que ficaram conhecidos da Metal Hero aí. Metal Gear. Gibão, Metal velho. Slug. Metal Slug. Não Metal tem nada a Gear. ver. Jiraiya, o Ninja Jiraiya. Jiraiya. Jiraiya, Ninja Jiraiya. Giban. Que quando os caras começaram a falar de Jiraiya no Naruto, eu falei, é roubo, Rubens. É. Que mané, Jiraiya Jiraiya, é o dos quê? outros, Mas, assim, Jiraiya? eu respeito Metal Hero. muito o Ninja Jiraiya, Jiraiya mas é antigo. hoje o Jirainha do Naruto já tomou o nome, né? Esse que é o problema. Ficou maior. Aí não tem como. É Narutinho. Narutinho, tá até em Tem um pregação, Giban né? também. Tá até em pregação, outro toca no cu. Tem pastor falando que não pode deixar ver que a Kyuubi é o demônio dentro da criança. Isso aí já virou série de mensagem, pô. Então, mas aí, a gente tá falando sobre o Metal Hero, mas teve na época nossa, quando a gente era criança, um outro independente que era o Lion Man. Você lembra do Lion Man? Meu Deus. Lion Man que não faz parte da franquia Metal Hero. Ruim esse aí, Mas meu. você assistiu? Já vi, Então, não, aquela não, cara esse de é ruim. leão, meu Deus. Esse é ruim, esse é ruim. Parece esse os é ruim. desenhos do Eu nunca vi. Littlefoot no Em Busca do Maricano. Ei, não fala do meu Little Foot, não. Mas... Não, o desenho é bom. Tô falando dos desenhos dele dentro do desenho. Então, é o desenho de um dinossauro.
É triste. Ai, e aí, essa franquia Metal Hero, ela terminou no final... Agora eu não lembro se é final da década de 90, vou ter que Explica consultar que é uma franquia aqui. que essa geração vai achar que é o concorrente do Guitar Hero. Você fala, Não. No Metal Hero, a gente teve o Gavan, Sherivan, Jaspion, Spilverman, Metalder, que eu falei, o Jiraiya, Giban também ficou conhecido. Giban, o Inspector Giban é Metal importante, Hero também. Giban. Soul Brain também ficou conhecido. Aí você tinha o Blue SWAT também, beleza, teve Jiraiya, alguns Jaspion aí. e o Giban, acho que são os que a galera aqui conheceu mais, né? Então, terminou, pelo jeito, aqui em 98, realmente, que foi final da década de 90, que o pessoal O encerrou a Inspector franquia você Metal falou Hero. já? O Inspector eu falei. Spectre também. Então, Aí 98 teve- eu tava com 2 anos. O que tava saindo pra assistir? Teve, além do Lion Man, eu lembro do Cybercops, que Ah, também isso aí foi conhecido, que também é independente. Então, alguns tokusatsus. E aí você tem o tokusatsus de outros países, que ficaram conhecidos também. Mas o tokusatsu foi um gênero no Japão, e a partir... Você teve na década de 70 alguma coisa, mas a partir da década de 80, a era de ouro dos tokusatsu é os anos 80, 90, final dos anos 80, né? O meio dos anos 80 e a primeira metade dos anos 90, que espalhou pro mundo, ficou muito conhecido, e a partir dali, outras produções começaram também. É hora de morfar! Bom, galera, uma das coisas que é interessante até eu salientar, acho que a gente não comentou no último bloco, acho que não, é... No começo, velho, como teve a época de Star Wars e tudo mais, a galera começou a replicar isso em outros lados também, né? Então teve uma transiçãozinha ali entre os tokusatsu, que alguns eram ambientados no espaço, né? Ou com figuras relacionadas ao espaço, e alguns outros eram no próprio Japão, tipo um Inspector da vida. Então, passando adiante, chegamos nos queridinhos, os amiguinhos coloridos. Não é os ursinhos carinhosos, galera. Eu- os Power Rangers. Eu Power acabei de Ranger. lembrar de uma coisa que não passou no Brasil, mas a gente ficou conhecendo. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um tokusatsu que foi feito na década de 70, mas ele não fez muito sucesso, que é o tokusatsu do Homem-Aranha. Vocês sabiam disso daí? Ah, é verdade, mano. Teve essa ainda o eu sei, Eu não assisti, Homem-Aranha. eu não, sabia mas não. eu vi a galera comentando. O Homem-Aranha foi adaptado para uma série tokusatsu no Japão. Gravado em Bangladesh. Cara, e aparece o Homem-Aranha lá lutando com os monstros, tipo que nem os monstros do Jiraiya, esses bichos esquisitos assim, cara. Mano, é assim, é um achado. É de chorar, né? Na época que a Marvel tá vendendo de almoço pra chorar. comprar janta, fica licenciando pra todo mundo aí. Final da década de 70 teve a série, o tokusatsu do Homem-Aranha, do Spider-Man, Spider-Man. Meu Deus. Isso aí é um Mas- crime. Mas fala aí então foi o Oriente tentando trazer algo do Ocidente, adaptando pra sua realidade. Mas aí, eles resolveram fazer mesmo os seus Super Sentai, seus Metal Heroes, Deixa seus japonês com Kamen Rider e tal. japonês. É. Aí, o que aconteceu no meados dos anos 90, Filipinho? Um carinha chamado Rain Saban. Isso aí tá parecendo a trocadilho Eu acho que de é. nome de jogador de Ren- Copa. Eu acho que é Rensei, mano. Isso, Isso, isso. Deu origem... Um judeu, Fazendo cara. E o Esse show- nome Sério? aí? Sério, Isso aí não é não. um árabe, um shake cheio do petróleo, não? Não, ele é judeu. Ah, se é judeu, tá explicado que tem até hoje, né? Tá extraindo dinheiro da franquia. Tava na casinha dele ali assistindo Tokusatsu. Eu acho que se eu for pro Ocidente, eu acho que eu consigo ganhar dinheiro. Com os bonequinhos, com uma franquia que pode vender milhões, vamos lá. Aí chegou em década de 90, ou é 80, se não me engano. Criaram-se os Power Rangers, que hoje, até então, tem vários fãs aí que seguram essa franquia, né, velho? Porque Otário tem uma corre, galera que acompanha. Tem uma galera, arrancando tem uma dinheiro. galera que eu- tem uma galera que eu acompanho chamada Mega Power, que eles são fãzaço de Power Rangers, né? Então, assim, eu assisti praticamente, não o Mighty Morphin todo, porque na época eu não tinha tanto acesso assim ao Power Rangers, né? O melhor. Você sabe que que é na o melhor. Netflix tem inteiro, né? Tem Não, tudo. tudo. Só pra vocês terem noção, praticamente no início, quando eu comecei a trabalhar no VTD, era quando eu ia maratonar, pô. Aí eu tive que dar uma abdicada pra Aí a assistir culpa outras é coisas, nossa, né? então, que você não maratona mais, tá eu bom. tive que dar uma abdicada pra assistir o primeiro, porque eu assisti o No Espaço todo, na Galáxia Perdida todo, e todos os derivados. Eu vou só citar pra vocês aqui, Vamos de lá. um por um, pra vocês terem noção Vamos do lá. quanto eu sou errado, ó. Assisti No Espaço, Galáxia Perdida, Resgate, Força do Tempo, Força Animal. Eu ainda peguei um pouco Tempestade Ninja de Trovão na TV ainda, só que aí era picotado, porque eu tava na escola, no horário às vezes não facilitava. Aí quando chegou ali do SPD pra frente, aí eu já perderam a mão já, que já virou magia com poder, aí eu não, já não dá pra mim. Um negócio de velocidade,
E aí, não dá pra mim não. Aí hoje, assim, tá meio baldeado. Só que assim, teve uma época que no início era Saban e Fox, né? Por um tempo, que eram as primeiras franquias. Depois a Disney pegou essa época toda, que é praticamente toda a que eu assisti, né? Finalzinho de Saban pra Disney. Isso. E hoje, se eu não me engano, a Hasbro comprou os direitos. Inclusive, lançaram o Forever aí recentemente na Netflix. Não, eles lançaram o Forever, que é a ressurreição aí da primeira formação, né, do Mighty Murphys, mas, assim, não dá pra botar o Mighty Murphys todo, porque um tá preso, 2 já morreram, e eles têm que misturar com a segunda formação já. Então, a coisa fica meio complicada. Mas, e uma não aceitou, a menina que fazia a Kimberly, né, que era a Ranger Rosa, ela não aceitou. Ela não aceitou fazer esse revival aí, esse encontro. Então ficou o Billy, que era o azul, o que era o Ranger preto, que eu esqueci o nome dele. E tem a filha que era a Ranger amarela. Tem a Ranger rosa que substituiu a Kimberly. E tem o Ranger vermelho que substituiu o Jason. Então é um negócio bem... Amarela era a única japonesa que tinha no negócio. E que na verdade ela era tailandesa, se eu não me engano. Ela nem Tem era o Ranger japonesa. Verso também, aquele episódio lá que junta vários Power Rangers. Não, vários. Hoje em dia, eu assisti a última temporada, que meu filho gosta de Power Rangers. A última temporada, que eu acho que é Dino... Eu não sei se é Dino Charger ou Dino Fury. É uma dessas duas. Que é que já é da Hasbro. Cara, lançou outra. Cosmic Fury. Cosmic Fury que é depois. Mas já lançou? Isso. Acho que ainda não lançou, não, na Netflix. Porque essa vai exclusivamente pra Netflix. Não? Não, eu acho que não. Tá pra lançar, tá pra lançar. 12 crianças aguardam ansiosamente. Cara, e vende boneco pra burro esse negócio aí, né? Então a Hasbro aproveita, né? Coisas, de brinquedo. Um detalhe. Eu tinha o shampoo do Power Rangers, pô. Rapaz, só pra vocês terem rapaz. E aquele bonequinho que você apertava o cinto, a cabeça dele girava assim. Você virava uma. Você era brabo. Também tinha. Então quer dizer que você usava o shampoo do Power Rangers. Nessa época ele lavava o cabelo. Muita coisa tá explicada. Muita coisa mudou desde então. Bom demais. E aí, outro disclaimer aqui, nada a ver. A Ranger Rosa, ela também hoje, se não me engano, ela é roteirista ou ela é diretora. Inclusive, cogitaram de levar ela... Não, velho, de filmes. Inclusive, cogitaram ela de participar como diretora, de escrever, ou sei lá, dirigir esse último filme aí. Porque ela não queria atuar como Ranger. Teve um negócio contratual aí, né? Faltou uma verba. Faltou milhões. Mas... faltou grana. Uma coisa que eu acho interessante, eu achei muito interessante nesse negócio dos Power Rangers, é que assim... O cara, quando foi fazer os Power Rangers, ele foi ocidentalizar, ele pegou os atores americanos pra ocidentalizar, mas ele usou as imagens japonesas. E sim, um negócio que você percebe na série, que é muito interessante. Descarado, mano. Porque existe uma diferença do jeito de produzir no Ocidente e o jeito de produzir no Oriente. No Oriente, o pessoal não tem problema em, na temporada seguinte, né? Você faz aquele ano, na temporada seguinte é uma formação completamente diferente. Eles aceitam isso muito bem. Aqui no Brasil eu lembro que o Spielman precisou chamar Jaspion 2 porque o pessoal não conseguia entender que aquele não era o Jaspion. O pessoal olhava, achava parecido com o Jaspion, então o que a Rede Manchete fez? Chamou de Jaspion 2 por uma questão de marketing pra continuar a história, mas eu, como espectador na época, olhava aquilo e falava, isso não é o Jaspion, tudo diferente, né? O uniforme do cara estranho, parece uma outra Jaspion, uma Jaspion mulher, não é o mesmo inimigo, cadê o Satangos? Queria saber do Satangos. E aí, cara, é muito interessante como essa diferença do Ocidente e Oriente na hora de produzir, de pensar a coisa, faz diferença. E aí o que o Saban fez? Ele tentava manter as formações, mas mudando ele não mudava os uniformes, mas ele mudava os Zords. Então, sim, quando você olha o jeito como ele faz as coisas, ele pegou o cenário de um Zord, jogava o Zord antigo e aí fazia a modificação, cara. E aí, cara, uma coisa muito engraçada. E aí ele botava os inimigos antigos e ele tinha que ficar repetindo imagem. Então você vê que eles fazem render os episódios, tal, não sei o quê, mas é porque na verdade tá reciclando imagem do Tokusatsu anterior e misturando com o Tokusatsu novo. Cara, que trabalho doido, assim. Era tipo a lavagem cerebral da Jequiti, né? Por aí. Parecia do nada. Jequiti. Hoje em dia, eles usam E o mais engraçado é que, por exemplo, o Ranger branco que aparece depois,
ele na verdade não faz parte do Super Sentai original, que era os Power Rangers. Então eles precisavam misturar as gravações. Cara, era uma bagunça, uma coisa muito engraçada. Quando o pessoal foi melhorando a produção, Power Rangers tal, foi ganhando mais verba, então eles usam hoje o mesmo design. Mas, se eu não me engano, eles regravam, não sei como é que tá a produção hoje. Mas na época era assim, eles reciclavam as imagens, era tudo... Economia é o nome. Exatamente. Isso. Fazer o Tira jeito, leite né? de pedra, né? Pra rodar o dinheiro. Fazia render. E também E até hoje vendem produtos na canela, né? Querendo ou não. Porque Vende pra muito. sustentar aí, velho. Só que não teve... Já 30 anos. O Power Rangers foi o que deu certo. Não teve só o Power Rangers. Teve os VR Troopers, que também foi uma tentativa de fazer a franquia do Metal Hero, mas eles não faziam um único, misturaram o Spielman com o Metalder, com outros lá, e aí ficavam os VR Troopers. Eles tentaram fazer com outros, tentaram fazer uma ocidentalização do Kamen Rider, mas o que firmou mesmo foi os Power Rangers, que tá aí até hoje. Eu ia falar, não rendeu, né? Não rendeu. Não Power Rangers tem também, público-alvo 15 anos menos, né? Você faz 16 anos, você olha e fala, tosco, aí você para de assistir. É simplesmente isso. Vou confessar idiota. que não é o meu produto oriental, não sou público mais disso daí, né? Eu olho aquilo lá, eu tava assistindo, inclusive achei um canal que tá passando vários tokusatsu e anime e tal, e tava relembrando do Kamen Rider Black RX. Gatonete. Não é Gatonete não, é TV pela internet. Sou crente, Tem não vários- faço tem essas vários- coisas. E tem... Vários desses no YouTube tem free também. E, ó, vamos lá, a Netflix tem. passa Power Rangers. Selo Jack Sparrow. YouTube tem um monte de coisa. YouTube, você assiste Changeman inteiro no YouTube. A Mas pô, tá Amazon liberado. tem muita coisa da série Kamen Rider. E aí, não, senhor. Depois vai pregar domingo. O João Paulo aí. A Amazon tem a série Kamen Rider lá, e aí tem as séries Kamen Riders novas. E é interessante que as séries Kamen Riders, elas são mais sombrias. Então, mas também mistura, eles têm umas séries mais adultas do Kamen Rider, mas tem o Kamen Rider lá, o novo, acho que é Z.O., e a história é diferente, não é bem um Império do Mal, tem uma briga porque eles acham que o cara que é o principal, que é o Kamen Rider da história, ele vai se tornar um cara mau, então eles estão tentando impedir ele de ser o Kamen Rider, aí tem a briga entre os bons, mas tem os maus que estão tentando fazer de outro jeito, então é interessante que no início o Tokusatsu era bem a luta do bem contra o mal e foi mudando, tem Super Sentai, que é um Super Sentai contra o outro, tem 2 grupos de Super Sentai na mesma série, então o pessoal foi desenvolvendo a história de outra maneira, trabalhando um pouco melhor a história, porque senão se esgota, né? Tem que ter um pouco de criatividade aí. Mas é nichado, né? É nichado. Hoje em dia é um nicho, nichado, gente bem que... Aquela lixo, turma que né? gosta lá. Quer dizer, nicho. Cara, vamos respeitar os gostos de todas as pessoas. A gente respeita. Assim como eu tenho meus gostos esquisitos, como eu já falei não. no top 3 aqui. Você Respeita. também Não, tem não, o não. seu. Eu aceito, eu só Você não tem o respeito. seu. Não, É não vem ruim, com essa, seu não. gosto é ruim, mano. Não vem com essa, não. Depois dos 16, você fica com vergonha do ator, né? Você fala, Nossa, o cara é pai de família. caraca, velho, como é que o cara sai na rua depois de fazer um bagulho Sustentando desse? a família velho? com eixo de trabalho, né? O cara faz aquele... Como é que você põe respeito do seu filho? não. Cara, vai pra você puxar ter um noção- morfador. Manda currículo. Nossa, aí, velho. LinkedIn Tem tá duas aí, ó. coisinhas, ó. Tem jogos online até hoje que eu uso parafraseado o nome do Ranger Prata, de um dos Power Rangers, se você ter noção. Um dos meus nicks que eu uso até hoje é o de um Ranger Prata. Detalhe, eu fazia os morfadores de papelão pra brincar com meu primo, cara. Eu desenhava, tá ligado? Começou a Criatividade. disputa de infância pobre. E Nossa, posso falar? nossa Tem Tokusatsu Senhora, brasileiro também. Ah, não, nem Não. Inacreditável. Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Se o japonês, que é japonês, já é ruim, você imagina o brasileiro. Imagina a versão tupiniquim do negócio. Respeito com essa turma. Um abraço pra todos os otakus do nosso país. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.